Super Precel. Nesse vídeo eu vou tirar as principais dúvidas que as pessoas têm com relação ao plugin Super Precel, com relação também à utilização da página Precel, se precisa ter estrutura própria, se corre risco de tomar bloqueio no Google. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Se você está começando agora, pode ser que a sua principal dúvida seja com relação à estrutura própria. Se você precisa ter estrutura própria para subir uma campanha no Google, ou no Bing, ou em qualquer outra plataforma. Sim, você precisa ter uma estrutura própria. Mas, Thiago, o que é uma estrutura própria? Cara, estrutura própria é um termo que às vezes pode parecer complexo, mas não é, tá? Quando você acessa um site, por exemplo, você vai acessar a página de vendas de um produto e você tem lá o link que leva para aquela página daquele produto, aquele link ali, ele nada mais é do que um endereço que você precisa e ele faz parte da sua estrutura própria. Ou seja, você precisa ter o link, que é o domínio daquele site seu, para exibir a sua página, a página de vendas, a página Precel, página clonada, alguma página que você vai disponibilizar para o usuário acessar através de um anúncio no Google ou em outra plataforma. Então, a estrutura própria, ela precisa de ter um domínio e precisa de ter também uma hospedagem. Por quê? Quando você coloca lá o seu domínio e o cliente acessa aquele domínio, ele precisa pegar aquele domínio e mostrar para ele uma página. Essa página, ela tem que estar guardada em algum lugar. Ela não vai ficar no seu computador, ela vai ficar em um servidor da web, ou seja, ela vai estar sendo guardada ali para poder ser exibida para as pessoas em uma hospedagem, tá? Então, quais são os requisitos para você ter uma estrutura própria? É ter um domínio e uma hospedagem, tá? Essas duas coisas, você precisa ter o domínio e a hospedagem. Então, tendo isso, você tem a sua estrutura própria. Agora, Thiago, eu tenho a estrutura própria. Como que eu faço para ter páginas para o meu usuário ver, para que eu possa vender algum produto na internet? Dentro da sua estrutura própria, dentro da sua hospedagem, você vai precisar ter um WordPress instalado, porque o WordPress ele é uma ferramenta que facilita o trabalho de criação de páginas, tá? Então não basta só você ter a estrutura própria, você vai precisar ter outras ferramentas que facilitam a criação das suas páginas. Hoje você não pode chegar no Google e anunciar uma página de vendas com o seu link de afiliado diretamente. Tá? Então você vai precisar ter essa estrutura, vai precisar ter a sua página de Precel ou página clonada dentro de um domínio seu, dentro da sua hospedagem. Tá? Isso é que a gente chama de ter a estrutura própria. E aí, para facilitar ainda mais o trabalho de criação das páginas, nós desenvolvemos o Super Precel, que é um plugin que você vai colocar dentro do WordPress. Tá? É muito simples, é fácil de fazer. Basicamente você tem que pegar um arquivo que a gente vai disponibilizar quando você adquire o Super Precel e fazer o envio dele para dentro do WordPress, tá? Mas tem todo o passo a passo detalhado dentro dos tutoriais do Super Precel. É bem simples. Mas você vai precisar ter esse plugin para poder te ajudar, facilitar o seu trabalho de criação das páginas. Porque senão, você vai precisar criar a página toda manualmente. Ou seja, você vai precisar ter outros conhecimentos de desenvolvimento de páginas na internet que pode complicar o seu início no mercado de afiliados. Então, as ferramentas vêm para poder facilitar e para que você tenha menos esforço e consiga subir campanhas de uma forma mais fácil e sem precisar aprender a criar páginas de fato. Uma outra dúvida comum sobre o Super Precel é com relação à quantidade de licenças e a quantidade de domínios. Sobre o domínio, eu já expliquei aqui na questão da estrutura própria. Você precisa ter um domínio, um link, para que o usuário consiga acessar a sua página ou as páginas que você tem guardadas ali dentro. Agora, quando você compra o Super Precel, você pode optar por comprar uma licença, 10 licenças ou 20 licenças. O que isso significa? Significa que quando você adquire uma licença, por exemplo, você pode utilizar aquela licença em um único domínio. Só que, para pessoas que já estão mais avançadas, vão utilizar mais domínios para contingência, para diversas outras questões. Então, você vai precisar ter mais licenças, porque você vai utilizar uma licença para ativar o Super Precel em um domínio. Tem um domínio A, você vai utilizar uma licença para ativar o Super Precel naquele domínio. Tem um domínio B, vai precisar de uma outra licença para ativar o Super Precel naquele domínio e por aí vai. Ou seja, a licença, ela te dá direito a utilizar o Super Precel em domínios diferentes ao mesmo tempo, tá? Essa é a diferença da quantidade de licenças para a quantidade de domínios. Nisso vem uma terceira dúvida que as pessoas têm sobre a questão, se eu tomar um bloqueio em um domínio, ou seja, o Google marcou meu domínio, eu não posso mais utilizar aquele domínio, preciso comprar um outro domínio, aquela licença que eu tinha naquele domínio eu vou perder? Não, você não perde a sua licença, tá? Você pode desativar a licença naquele domínio, ou seja, você vai acessar aquele domínio que o Google marcou, por exemplo, vai desativar a licença e
aquela licença volta a ficar disponível para você poder utilizar em um novo domínio. E aí quando você adquirir um novo domínio, você pode pegar aquela licença e utilizar nesse novo domínio e fazer a instalação e ativação do SuperPrecel sem problemas, tá? Então, você não perde a sua licença, tá bom? E aí vamos para a quarta dúvida. Quantas páginas eu posso criar dentro do meu domínio utilizando o SuperPrecel? Olha, você pode criar quantas páginas você quiser, tá? Você tem uma licença, você ativou o SuperPrecel naquele domínio, não importa a quantidade de páginas que você vai ter dentro daquele domínio, tá? Você pode criar páginas ilimitadas ali dentro. Você pode criar página Precel para o produto A, para o produto B, para o produto C, sem problema nenhum. Quinta dúvida. Dá para colocar script ou código HTML dentro da página Precel? Sim, você pode colocar scripts e códigos dentro da sua página Precel, seja para fazer marcação de pixel, seja para fazer traqueamento de dados. Então, se você utiliza algum outro plugin ou alguma outra ferramenta para fazer o traqueamento, você pode pegar o script que a ferramenta te fornece e inserir dentro do SuperPrecel, lá na aba de rastreamento, onde tem um campo para você colocar códigos dentro do cabeçalho, do corpo ou do rodapé da página. Sem problema, você consegue utilizar scripts de outras ferramentas em conjunto com o SuperPrecel. Sexta dúvida. Posso colocar iframe na minha página Precel? Olha, apesar de que a gente não recomenda essa prática, mas você pode sim, você pode colocar o código iframe, caso você tenha o código iframe, você pode colocar dentro lá da aba de rastreamento, como eu expliquei na dúvida anterior, mas o SuperPrecel também tem uma opção onde basta você colocar o link de afiliado da página de vendas e ele faz automaticamente a inserção do iframe na página Precel. Só que o que nós recomendamos? Nós recomendamos que você utilize a Precel de cookies. Por quê? A Precel de cookies é uma Precel que ela tem taxa de fuga zero, ou seja, é muito intuitivo para o usuário. Quando ele chega na sua página Precel, ele vai passar para a página de vendas do produtor. Nesse processo onde ele passa da sua página Precel para a página de vendas, é feita a marcação do cookie. Então não tem necessidade de utilizar o iframe ali. Pelo menos em todos os testes que nós fizemos, os testes que os nossos parceiros fizeram e fazem até hoje, não vimos a necessidade de utilizar código iframe, nem a marcação de cookie por iframe, tá? Não tem necessidade, mas pode sim, você pode inserir. E aí, isso leva para a sétima dúvida, que é a marcação de cookies é a mesma coisa que a política de cookies? Apesar do nome ser parecido, são coisas diferentes, tá? Quando a gente tem uma caixinha lá de política de cookies, onde a página mostra uma política que o usuário pode aceitar ou não, aquilo ali significa que eu estou falando para o usuário, olha, o meu site, ele coleta informações suas através do navegador e utiliza cookies para fazer essa coleta. Você aceita isso? Ou você quer ver as nossas políticas? Então, isso é a política de cookies. Isso aqui não é a marcação de cookies que faz aquela marcação para você ganhar e garantir a sua comissão, tá bom? Política de cookies é basicamente uma informação para o usuário que é exibida na página com aquela caixinha. É uma informação para o usuário. Marcação de cookies é quando o usuário clica no seu anúncio, acessa a sua página e a plataforma identifica que aquele usuário veio através de um anúncio seu. Ou seja, para que você garanta a sua comissão, é feita essa marcação de cookies para que a plataforma saiba que o usuário veio através do seu anúncio e não do anúncio de outro afiliado. Isso é marcação de cookies. É a plataforma identificar que aquele usuário clicou no seu anúncio, acessou a página, adquiriu o produto e ela tem que te dar a comissão por aquela venda. Então, são coisas diferentes, apesar do nome ser parecido. Agora, a oitava dúvida. Eu corro o risco de tomar bloqueio ao utilizar uma página Precel? Bom, isso é uma dúvida que é muito comum e às vezes as pessoas associam um bloqueio à utilização do plugin SuperPrecel ou à utilização de qualquer outro plugin que facilite a criação de páginas. E aí o que acontece? As políticas do Google, elas são muito restritas e são, às vezes, um pouco complexas de se entender. Na maioria das vezes, não fica muito claro qual é o problema de fato, só que a gente tem diversos fatores ali que influenciam no bloqueio de uma campanha ou na rejeição de uma campanha. Então, o que acontece? A utilização do SuperPrecel seria basicamente a mesma coisa que você faria manualmente. Então, o risco que você teria para tomar um bloqueio de uma Precel feita na mão ou utilizando plugin seria a mesma. O que você tem que tomar muito cuidado é com alguns outros fatores, como, por exemplo, você tem uma hospedagem, ou seja, o seu site está hospedado ali em algum lugar. Se aquela sua hospedagem sofre algum ataque, alguém consegue atacar e colocar um vírus lá dentro da sua hospedagem, você não percebe isso, que na maioria das vezes é o que acontece, aquele vírus, o Google consegue identificar e ele vai alertar que seu site teve algum problema, tá bom? Então, às vezes, a questão não é relacionada à sua página Precel, às vezes pode ser com relação a esse ataque que eu informei. Pode acontecer também
Também, às vezes, já vi clientes que relataram que tiveram plugins que estavam desatualizados no WordPress e quando ele subiu a campanha, o Google rejeitou. Depois ele atualizou, a única ação dele foi atualizar os plugins e depois pedir a revisão da campanha e o Google aprovou. Então tem vários fatores que podem causar uma rejeição de anúncio, e aí você pode acabar achando que o problema é o plugin e às vezes não é, ou achar que o problema é com a página Pre-Sell e às vezes não é. Eu corro o risco de tomar bloqueios se você estiver utilizando a versão mais atual do Super Pre-Sell, onde nós implementamos uma blindagem da Pre-Sell, esse risco é praticamente zero. Nós subimos aqui centenas de campanhas, eu, o Fábio, o Carlos, nós testamos, os nossos parceiros testaram bastante essas funcionalidades e nenhuma das nossas contas caiu, nenhum anúncio foi suspenso, tá? Então, o que eu quero te falar aqui é o seguinte, pode haver bloqueios? Pode. Mas depende de diversos fatores, não somente a página Pre-Sell. E às vezes uma rejeição pode estar associada a outros fatores e não a página Pre-Sell. Perfeito? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com essas principais dúvidas que as pessoas têm sobre a página Pre-Sell, sobre o plugin Super Pre-Sell. Então, se você curtiu o vídeo, já clica aqui para dar um like e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e valeu!